Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora passa a acompanhar conosco a nova edição do Jornal do Sul de Minas, esse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. Estamos muito felizes em de novo poder contar com a sua amizade, com a sua sintonia para com o nosso programa. Hoje é sexta-feira, então tudo fica mais suave, não é verdade? A gente vai se preparando aí para mais um final de semana que se aproxima. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O dia hoje se apresenta muito bom, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos nessas primeiras horas da manhã aí. Fato raro, sol, temos sol, que coisa boa. Se vai durar ou se não vai durar é uma outra história, mas que temos aí a cidade banhada de sol. Não é aquele céu azul, né, que a gente gostaria, mas está bastante interessante. Prova disso é que hoje nem neblina lá no alto da Serra de São Domingos nós temos. Muito pelo contrário, temos uma visão belíssima, tanto lá de cima quanto aqui em frente à sede da nossa TV Poços. Ainda assim, há previsão de pancadas de chuva para o período da tarde. Então, prepare as suas galochas, porque há previsão de chuva para o período da tarde. Saliento também dos nossos horários alternativos desta edição, às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos, e ainda todo o áudio do programa sendo reproduzido a partir das 15 horas também pela MAC Rádio. E aquele detalhe que eu sempre friso aqui, esta edição também chega já no começo da tarde no nosso aplicativo. Não tem? Baixe TV Poços Play. No comecinho da tarde, a edição na íntegra, ok? Jornais locais hoje com manchetes bastante iguais. Jornal da Mantiqueira, taxa de mortalidade infantil tem redução em postos de causa. Uma notícia muito boa, né? Muito boa, a gente gosta de dar notícias boas e essa é uma delas. Portanto, está aí números favoráveis à taxa de mortalidade infantil. Na foto maior, meio de página, nós temos preparativos finais para um jogo importantíssimo da Caldense no próximo domingo 11 da manhã. Ainda um roubo acontecido no antigo centro social urbano, mas de uma ousadia, né? Quebraram a parede do estabelecimento, seu Elvio. Entraram no refeitório, roubaram os alimentos dos alunos e, não satisfeitos, sabe o que aconteceu? Fizeram um jantar, né? Então tá muito bacana isso aí, viu? Enfim, Jornal da Cidade tem a mesma matéria, ou a mesma manchete, perdão. Poços registra redução na taxa de mortalidade infantil em 2018. É motivo para comemorar, sem dúvida nenhuma. Mais alguns destaques ali também da Caldense, também um pouco de polícia. Capa do Jornal da Cidade, edição de hoje. E é desta maneira que nós estamos iniciando a edição do nosso Jornal do Sul de Minas, hoje com um assunto que mexe com o nosso imaginário, né? Porque, a bem da verdade, todos nós temos um tipo de curiosidade pela biologia. Por isso é que está conosco hoje aqui o biólogo, professor Tiago Rodrigues, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Muito obrigado. Obrigado, Pedro Bertozzi. É um prazer estar aqui com vocês. A minha admiração por você, pelo Dr. Elvio. Muito obrigado. Amigos de longa data aqui. É sempre um prazer retornar à TV Poços. Que bom. Dar uma clareada aí passar um pouco do mundo da biologia. Sim. Para a turma. Que, a bem da verdade, para nós leigos, sempre desperta curiosidade, né? Todo mundo tem uma dose de curiosidade com relação à biologia. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Saúdo também meu amigo Dr. Elvio Bezerra, mais uma vez, atende ao nosso chamamento. Elvio, vamos aí, e está aqui firme e forte com a sua competência e sua simpatia de sempre. Bom dia, viu, Elvio? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. Ao meu amigo Tiago também. É um prazer tê-lo aqui no Jornal do Sul de Minas. E num assunto muito bacana, né? Era uma das matérias que eu mais gostava no meu tempo de ensino médio, do antigo colegial. Eu acho que esse breve preâmbulo que eu fiz aqui acerca
da biologia é bem pertinente à grande maioria dos alunos, né? Todo mundo tem uma curiosidade. Isso motivou o menino Tiago também quando era aluno? Sim, vou te contar que eu tinha minhas inspirações, eu acho que nas ciências, e eu ficava muito emocionado, assim, quando via os grandes cientistas fazendo descobertas. E eu pensava, acho que foi o que me motivou, que fez eu trilhar esse caminho, fazer pesquisa, descobrir coisas novas, entender como é esse mundo da biologia, e acabei seguindo por essa área. Foi uma parte que mexeu comigo realmente durante o ensino médio. Ou seja, primeiro passo, acredito que não só seu, mas da grande maioria dos apaixonados, dos professores, o primeiro passo é a curiosidade. Com certeza. A curiosidade e também referências, né, que você vai criando ao longo da sua vida, de coisas que você agrega valor, do que aquilo que você acha que é importante. Você mistura a curiosidade com aquilo que é importante e tenta seguir o caminho que o teu coração te leva, né? Ô Tiago, e você também está aí à frente, acompanha diariamente vários alunos, né? E o despertar para a biologia no meio com os alunos do ensino médio, ensino fundamental, é grande ainda? Ainda é. Hoje em dia, biologia tem, por ser essa matéria, digamos, fácil para os alunos, né? Perto de matemática, física, eles gostam muito. Então, os alunos tendem a trilhar essa linha, eles gostam muito da matéria. Muitos vêm perguntar a mim sobre como que é o curso de biologia, gostariam muito de cursar ciências biológicas. Bom, mas hoje em dia eu jogo limpo com eles. Eu falo a verdade que também a matéria é muito interessante, desperta muita curiosidade. Só que é uma área hoje em dia que está meio congestionada, não é tão fácil assim seguir a carreira de biólogo. Eu imagino. Se eu fosse seu aluno e lhe perguntasse assim, professor, para que eu estou tendo aula de biologia? O professor responderia o quê? Bom, primeiro, quase todas as vertentes do que é considerado vida vai ser incluso na biologia. Então, qualquer matéria ligada com as ciências biológicas, seja farmácia, medicina, biomedicina, enfim, qualquer profissional que trabalhe nessa linha tem que saber de cor e salteado as leis da biologia, como que a biologia funciona. Agora, se o sujeito não pretende seguir essa linha, quer seguir outra linha, mesmo assim vale muito a pena, porque a biologia, de certa maneira, ela abre tanto os seus horizontes que você vai se tornar uma pessoa muito mais saudável, por exemplo. Você vai tomar muito mais cuidados ao longo da sua vida, no sentido de se prevenir de algumas doenças que são facilmente prevenidas. Estou tomando uma água mineral. A pessoa, por exemplo, sempre acha que a água mineral é uma água totalmente pura. E aí o biólogo chega e fala, opa, lá em cima da montanha pode ter uma vaquinha defecando e você está tomando água mineral. Então, até nesse sentido, a biologia te ajuda a levar uma vida melhor, uma vida mais saudável, conhecendo o que te cerca, né? Dentro da questão profissional da biologia, a área acadêmica é a área mais acertada para o profissional da biologia? Sim. Hoje em dia, o biólogo, ele começa... Vou te contar que acho que metade da minha turma que iniciou a faculdade comigo, hoje em dia trabalha assim com a licenciatura, com a parte de lecionando, dando aulas em ou faculdades ou em escolas mesmo. E tem uma grande parcela também que vai para a área ambiental, trabalhando com licenciamento ambiental, trabalhando em empresas que
fazem relatórios aí à RIMA, nessa linha de licenciamento ambiental. Uma outra parcela dos profissionais trabalham também em laboratório, trabalham em biotecnologia, por exemplo, fazendo pesquisas relacionadas com biotecnologia, pesquisas das mais variados assuntos, porque o biólogo ele pode trabalhar desde a química até a medicina, a gente encontra biólogos trabalhando nessas áreas. Eu tenho um amigo que tem uma filha, se formou fora de Poços em biologia, e ela não adentrou pela carreira acadêmica. Ela continuou via a faculdade onde ela se formou como pesquisadora. Inclusive ela fez uma temporada agora em Toronto, no Canadá, já retornou agora por esses dias ao Brasil, e ela diz que é a pesquisa que ela quer. E aí, como pesquisadora, ela é bem remunerada? Bom, se ela entrar num centro de pesquisa, sim. Se ela for efetivada como concursada ou mesmo trabalhando num centro de pesquisa, ela vai ser muito bem remunerada. O problema é que desses pesquisadores, a minoria consegue seguir e se firmar na carreira de pesquisador. Porque eu vou te contar o seguinte, aqui no Brasil funciona da seguinte maneira. Você pode ser pesquisador tendo uma bolsa. Sim, bolsa foi o caso dela. Que alguém está te financiando. Exatamente. Só que esse bolsista, ele não tem segurança nenhuma. E ele sabe que ele tem um tempo de duração. Tem um tempo de duração. Ele não consegue fazer planos futuros para avançar nessa carreira. Isso é Brasil ou isso é geral? Isso é Brasil. Isso é Brasil. Eu passei também uma temporada na Europa, na Espanha especificamente. Tenho outros amigos que trabalham nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo. E o pesquisador em outras regiões tem uma certa segurança. Assim, eles conseguem avançar na carreira. Planejar a vida. Né? Planejar a vida. Aqui no Brasil, o pesquisador não consegue planejar a vida. Apesar de não ganhar tão pouco. Um pesquisador se quiser cursar o doutorado, por exemplo, tem uma bolsa do CNPq que gira em torno de R$3.000. Depois é uma bolsa de pós-doutorado, que aí sim é o pesquisador, gira em torno de R$4.100. Bom, mas essa bolsa de R$4.100 dura 2 anos. Portanto, não é uma super remuneração. Não é. Não é. E ele não consegue. É um bom salário? É um bom salário, mas não é uma super remuneração. Não. No estado de São Paulo, que eles pagam melhor, paga quase R$7.000 para um pós-doc. Mas essa bolsa dura 2 anos apenas. Depois de 2 anos, para onde que ele vai? Não pode renovar. Não pode continuar fazendo aquilo, recebendo bolsa. Onde estão as ofertas? Aqui no Brasil a gente faz muito pouca pesquisa que realmente avança e cria produto que realmente chega no consumidor. Diferentemente de outros países aí que a pesquisa vai gerar um produto, vai gerar emprego, enfim. As grandes empresas preferem fazer a pesquisa na sede, então no país sede. Então vai estar lá nos Estados Unidos, vai estar na Alemanha, os principais centros de pesquisa, que aí sim o indivíduo consegue galgar a carreira de pesquisador. Desde quando você se graduou, Tiago, você já percebeu que a tua aptidão era a sala de aula? A gente fala que tem um pouco de vocação, né? Ao longo do curso a gente vai notando, a gente nota que a gente tem vocação para aquilo e aquilo não sai da gente, né? Então fui notando sim que eu tinha essa vocação, gostava muito de dar aula, gosto muito da aula. Quando eu piso na sala de aula, o tempo passa em 1 segundo. Que bom. E a gente nem vê, né? Lógico, tem as coisas chatas de dar aula, corrigir prova, que ninguém fala. Fim de semana. Fim de semana, corrigindo. Mas é muito bom, eu me sinto realizado dando aula, estando com meus alunos. Ainda que você tenha me falado aqui fora do ar, eu conversando com o Tiago antes do programa começar, e ele me contando que dá aula numa cidade, dá aula na outra, e ele usou a seguinte expressão: vida de professor é isso, é estrada.
E é isso mesmo, né? Quem quer sobreviver com uma certa dignidade é estrada. Justamente, Pedro Bertozzi, a estrada nos chama. A gente diz que o professor, quando sai de manhãzinha, quem sai junto com ele geralmente é o professor que está indo dar aula na outra escola. É isso. Nós temos um primeiro intervalo chegando bem rápido, você continue conosco, porque ainda temos, aliás, nós temos na sequência do programa, fotos muito bonitas que o Thiago nos enviou da ida dele à Antártida. Realmente fotos muito bonitas, vale a pena você continuar conosco, a gente volta já. De volta ao vivo, aqui dos estúdios da TV Poços, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, mandando um grande abraço para o Adriano Barbosa, Adriano Sabino Barbosa. Muito obrigado, meu Adriano, sempre acompanhando as edições do nosso Jornal do Sul de Minas. E é claro que você, através das redes sociais, pode e deve interagir conosco, e isso também pode ser feito através do 3721-6955 e também do meu WhatsApp particular, que é o 991379649. Repetindo para você, 991379649, está aí na tela para você também participar e interagir conosco. Antes de retomar a conversa aqui com o Thiago e com o Elvio, eu quero abrir um parêntese aqui no programa para uma campanha que o GAAPO está promovendo. O GAAPO, que é o Grupo de Apoio e Assistência aos Pacientes Oncológicos. Inclusive a Cláudia Rocha esteve conosco aqui nessa semana ainda, né, Elvio? Sim. É uma entrevista muito bacana. E esta nova campanha, a campanha de arrecadação de creme e escova dental. Muito interessante, porque os pacientes precisam, não é? Então nós temos ali alguns contatos, né? Está aí na sua tela o WhatsApp da Cláudia, também na loja Faz de Conta, na rua Santa Catarina 283, e no próprio Cacom, que fica lá atrás ali do Hospital da Santa Casa, não é? Então, se você quiser e puder participar, colaborar, doar, campanha de arrecadação de creme e escova dental. Muito bacana, gostei da arte, a arte ficou bonita, ficou colorida, não é? E chamativa. Então nós temos aí, anote aí o telefone da Cláudia, o WhatsApp dela, ou anote os endereços que eu já mencionei, e colabore, né? Vá lá fazer a doação de escova dental e também creme dental, pasta de dente, tá? Cláudia, grande abraço para você aí, sempre na batalha pela causa. O Thiago, eu passei um mel aí na boca do telespectador acerca da tua viagem, nós vamos ter algumas fotos, à Antártida. Como é que aconteceu isso na tua vida, meu amigo? Bom, fez parte então do meu projeto de doutorado. Aliás, sem querer te interromper, e já interrompendo, a estação está passando por uma ampla reforma, né? Depois do incêndio ocorrido, né? O governo federal promovendo uma ampla reforma lá, cara toda a vida, mas vai ficar bonito. Sim. Você foi antes do incêndio ou depois? Eu fui depois do incêndio. Você pegou o rescaldo então lá, né? O que sobrou. O que sobrou dos containers, porque Exatamente. A base Almirante Comandante Ferraz, ela era feita por containers encadeados e ela se esticou muito, chegou uma hora que ela estava muito grande, realmente. Mas eu acabei te interrompendo. Como é que isso aconteceu? Bom, eu trabalho então, fiz um projeto trabalhando com bactérias da Antártica, especificamente procurando nessas bactérias de lá pigmentos diferentes e antibióticos novos. Por que na Antártica? Porque a Antártica ela é um continente de extremos, então a gente visa encontrar bactérias que não são tão comuns de serem encontradas aqui no continente, que possa então produzir alguma coisa diferente para a comunidade científica do que é encontrado naturalmente.
Então eu tive a oportunidade de entrar num grupo de pesquisa que trabalha com a linha de microbiologia e fiz coletas e essas coletas depois fizemos isolamentos de micro-organismos para que atingíssemos esse objetivo. Então nós fomos no verão de 2015 para 2016, a base ainda estava... Os chineses estavam começando a chegar, tanto é que quando eu fui, nós nem pudemos ficar na base Comandante Ferraz. Ah, é? É. A Comandante Ferraz ainda estava se reestruturando para receber os chineses, então nós ficamos somente embarcados, fizemos o trajeto de barco ao longo das ilhas da Shetland do Sul, que é a ilha onde fica, é o arquipélago onde fica a ilha Rei Jorge, que tem a estação brasileira. Então nós ficamos durante um mês, mais ou menos, circunnavegando as ilhas, fazendo coletas e estudando o continente antártico. Vamos começar a ver as fotos, se possível, Rosemir, para a gente ir ilustrando essa nossa conversa. Bom, a gente pensa que na Antártica não tem nada, né? Que é um vazio de gelo. Um deserto de gelo. Um deserto de gelo, e é muito pelo contrário. É. Talvez o continente mais bem preservado de todos. É mesmo. Não pode ter atividade econômica. Esse é um requisito. O que já é muito bom, né? O que já é muito bom. É um pré-requisito para se estar na Antártica é fazer pesquisa e não fazer exploração econômica. Então você não pode, por exemplo, matar focas, caçar baleias, molestar esses animais. Você pode passar perto dos animais, mas não pode nem tocá-los. Não pode. Olha que foto maravilhosa. Isso daí é um tabular. Esse tabular aí, o navio entrava debaixo daquela cratera. Não entraram, mas o tamanho dessa cratera aí cabia um navio ali dentro. É enorme. Esses tabulares que desprendem das geleiras. Uma foto belíssima, né? A cor da foto. Essa época, como você disse, é no verão que você... No verão, né? No verão, era quente lá. Quente quanto? Quente. 0 graus. 0 grau quente, né? 0 graus. E aí você já enterra, né? Já enterra. Esse daí a gente foi visitar a estação Comandante Ferraz e tava no fundo está o navio e para chegar a gente teve que ir contornando esses blocões de gelos aí que se deslocam. Isso aí enterra, a gente parou. E a roupa para enfrentar todo esse frio? Bom, a gente desce com essas roupas chamadas Mustang, que é uma roupa flutuante. Caso você caia do barco, você tem um tempo de sobrevida maior. O tempo de sobrevida na água é de 1 minuto e meio. Esse é um dos barcos, são 2 barcos de pesquisa. Eu fiquei esse é o Ari Rongel. Eu fiquei no Maximiano, o Almirante Maximiano, que é esse maior. São navios pertencentes a quem? Ao Brasil. A Marinha Brasileira? A Marinha Brasileira. Que cede para as pesquisas. É isso? É assim que funciona? O comando é pela Marinha. Os pesquisadores acompanham a equipe da Marinha. Isso. Essa foto também é linda, né? Isso aí já é num glaciar no Chile. A gente estava começando a sair. Tem esses icebergs que se descolam. E a cor desse iceberg, olha que coisa... Esse é o chamado gelo azul, Pedro Bertozzi. Gelo azul, exatamente. Esse gelo azul aí, ele é formado ao longo de milhares de anos. E a gente acha que é ali, né? Puríssimo. É mesmo. É um gelo muito puro. E tanto que aqui tem um dia, um evento lá no navio, que é o dia de beber um uísque 12 anos com gelo de 10 mil anos. Sensacional. Nada como uma sexta-feira para abordar esse assunto. Não é verdade? Um uísque de 12 com gelo de 10 mil anos. Gelo de 10 mil anos. Eu confesso que nunca tinha visto, né, essa coloração de icebergs. Maravilhoso. Olha que coisa. Ele é azul mesmo, né? Ele é azul mesmo. Eu imagino que de perto deva ser mais azul ainda. Não é? Sim. Porque bate a luz, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas o que eu estava falando, então, as roupas, os trajes flutuantes, você consegue sobreviver 4 minutos. Sem a roupa, 1 minuto na água.
a água 4 ali minutos perto de gelo. Com a roupa. com a roupa com a própria. roupa, Então é um tempinho só que você tem, porque a água ela chega a -1 por conta da salinidade, ela não congela ainda, ela fica nesse estágio -1 e você... Vocês foram em quantos para lá? O nosso grupo de pesquisadores estava em torno de 20 no total. Do Brasil todo? Do meu grupo do Brasil todo. No grupo de microbiologia nós fomos em 5. Aí já na estação, né? Comandante Ferraz aí. Comandante Ferraz. E o navio, então, como eu estava falando, o navio ele era um navio pesqueiro norueguês, os dois. E esses navios eles foram adaptados para serem navios polares. Eles não são navios quebra-gelo. Tá. Então existe assim um cuidado muito grande para os navios não ficarem presos no final do verão, ficar preso no gelo. Aconteceu deles ficarem presos no gelo, na verdade o almirante Maxiano, que é o maior, quando eles faziam o resgate dos militares quando a base pegou fogo. Então eles tiveram que prolongar um pouco a estadia para fazer a recuperação da base. Acabou que o mar congelou do dia para a noite, da noite para o dia. E é assim mesmo? E é assim mesmo. A temperatura cai repentinamente, vai para -20, -30. O mar congela e o navio ficou preso. E aí, para salvar o navio, tiveram que chamar os navios quebra-gelo ingleses, que ele abriu o caminho no gelo para o almirante Maxiano sair. Senão não sai, né? Senão não sai. Esse navio ele não tem uma tração, suficiente. Você pode quebrar o gelo de duas formas, subindo em cima da plataforma e despencando, como é o navio americano. Ele sobe, quebra no peso. Ou ele pode ter o casco em V com uma potência muito grande nos motores. Ele vai rasgando. Vai rasgando. Tá. Agora, Tiago, eu fico aqui tentando imaginar qual é a sensação de um biólogo, de um pesquisador que parte para uma experiência dessa pela primeira vez na vida. Chega a ser emocionante, eu imagino. Né? É emocionante e nauseante. É nauseante por conta de que esse trajeto de navio que a gente vai até o Chile, a gente sai de avião do Rio de Janeiro, a bordo do Hércules, da FAB, um avião de transporte de passageiros, de tropa, até Punta Arenas, no Chile. De Punta Arenas a gente pega o navio para chegar até o continente antártico. Ok. Quanto tempo do Chile lá? Do Chile até lá nós gastamos 4 dias. Os 3 primeiros dias até que foram tranquilos. Mas no 4º dia, a gente pegou ondas enormes. E o navio saculejando. Né? O navio saculejando. Então você lá dentro, você estava na máquina de lavar roupas, jogado para cá, jogado para lá. Haja estômago, né? Haja estômago. Imagina. Coisa de que quando pesquisa, né? Coisa de quando você está no passadiço, o capitão do navio tem que ligar o para-brisa do navio de tanta água que espirra. Ondas de 10, 12 metros. Então, essa parte foi muito nauseante, a gente torcia para chegar logo. E essa parte do mar... Passa mal mesmo. Passa mal, ninguém consegue levantar da cama. Por mais acostumado que esteja... O marinheiro mais experiente passa mal. Que coisa isso. Né? Marinheiro que está acostumado no navio, o cara que estava trabalhando lá para incineração de lixo, principalmente, que ele respira um pouquinho daquela fumaça, ele passa mal na hora. Que coisa isso. Enfim, mas tirando essa parte que realmente não é fácil, assim, a gente fica às vezes uma semana tão mareado, tão nauseado. E a volta foi a mesma coisa? Não, a volta a gente veio de avião. Ah, bom. A volta foi mais fácil. Então, tirando essa parte nauseante, o resto acho que é o mais perto que a gente pode chegar de outro planeta. É mesmo? De tão preservado, tão natural que é o ambiente, é muito bonito. São imagens que a gente não consegue encontrar em qualquer região. Hoje em dia, existe navios de turismo para lá. E, entre aspas, é proibido, porque é proibido atividades econômicas. Mas as grandes potências aí já mandam. Os chineses já fazem
já montam cruzeiros, os noruegueses já montam cruzeiros para a Antártica. Então, hoje em dia já é possível visitar a Antártica como turista. Isso é possível. E quais foram os pontos de coletas escolhidos por você na Antártida para coletar as bactérias para pesquisa? Bom, eu coletei de tudo, porque o meu interesse era isolar o máximo possível de micro-organismos. Só para o telespectador que está acompanhando, quando você diz isolar, como que funciona essa questão de isolar uma bactéria, por exemplo? Bom, então a gente, na prática, coletar o material, seja um osso de baleia, por exemplo. A gente pega esse osso de baleia, raspa o osso de baleia, coloca em um caldo de cultura, um meio de cultura. Esse meio de cultura, então, ele serve, nada mais é do que como se fosse uma gelatina com uma sopa nutriente. Seria uma sopa gelatinizada. Põe esses nossos inóculos, esse nosso material que a gente quer isolar, e dali começam a crescer bactérias. E essas bactérias depois formam colônias, e essas colônias nós pescamos, então, depois para preservá-las e para identificá-las e para ver o que de interessante elas produzem. Às vezes são pigmentos, às vezes são antibióticos, que são as minhas duas linhas de pesquisas, ou produtos para farmácia em geral. A gente consegue analisar com esses produtos das bactérias. Né? Depois da tua volta e dessa captação que você promoveu lá, você teve algumas boas surpresas biológicas nesse sentido? Sim, eu já tive muito boas surpresas. Dessa pesquisa da Antártica renderam 3 artigos científicos publicados em revistas. Já valeu a pena a viagem, né? Já valeu. Uma numa Polar Biology, que é uma revista muito boa, que se referencia ao ambiente polar. E agora, hoje cedo, abrindo meu e-mail, saiu a confirmação do 3º artigo numa revista chamada Marine Biotechnology, em que saiu os resultados desse trabalho de pigmentos. Nós descobrimos algumas bactérias pigmentadas, que essas bactérias têm uma capacidade maior de resistência à radiação ultravioleta. Olha. É sabido que no continente antártico existe um buraco maior na camada de ozônio. Então os raios ultravioletas do Sol penetram com mais facilidade, e esses raios ultravioletas, eles causam especificamente dano aos micro-organismos. Então o que a gente imaginou foi o seguinte: então talvez esses micro-organismos vivendo lá tenha ocorrido uma seleção natural para aqueles mais resistentes, que possam produzir pigmentos que suportem essa radiação ultravioleta. Então nessa pesquisa nós chegamos a algumas bactérias que são capazes de resistirem à radiação ultravioleta, e esse trabalho foi publicado agora, então, recentemente, em 2019, numa revista chamada Marine Biotechnology, que é uma revista alinhada com a biotecnologia. E é bom que a gente deixe claro que um artigo desse não basta apenas ser enviado para a revista e eles vão publicar. Não é assim que funciona, né, Tiago? Não é assim. Esses artigos, eles são checados por pelo menos 3 experts no assunto. Então, 3 pessoas que conhecem muito profundamente do assunto vão analisar, vão criticar, vão fazer o máximo para não publicar. Não publicar. E na hora que você perde todas as esperanças, aí eles falam, não, agora sim, tá bom. Ou seja, ter um artigo desse, escrito por você, publicado numa revista renomada, é um troféu. É um troféu. Que bom. Que bom. Não só para mim, mas também para os colaboradores e também para a ciência brasileira. Com certeza. Se destacar que o Brasil não tem a sua permanência na Antártica à toa. O Brasil tem a sua permanência na Antártica porque faz pesquisa. E faz pesquisa boa. Parece que a gente não tem acesso a essa pesquisa,
Mas só existe a base brasileira na Antártica porque o Brasil ele é sim um dos grandes participadores da pesquisa mundial relacionada à Antártica. Aliás, quero me corrigir aqui, porque no primeiro momento eu falei Antártida. Tá certo também. Estou certo também? Antártica ou Antártida. As duas formas são corretas. As duas né? formas estão corretas. Ambas estão corretas. Sim. Ok. Nós temos mais um intervalo chegando. Convido você a continuar conosco. É bem rapidinho, a gente volta já. Ok, de volta aqui dos estúdios da TV Poços com o biólogo Tiago Rodrigues, contando um pouco da sua experiência dentro da biologia e especificamente desta ida maravilhosa à Antártida. Você ficou quantos dias lá, Tiago? O total da expedição durou 45 dias. Rapaz, eu estou completamente desinformado. Imaginei que ele fosse falar uma semana. Bastante tempo, né? É muito tempo. Mas isso aí conta também o trajeto de avião até o Chile, esperar ter uma janela de tempo bom, uma janela meteorológica boa para a saída. E na Antártica mesmo nós ficamos 25 dias. Mesmo assim, é muito Bastante, tempo. bastante. É muito tempo. Come-se bem? Come-se bem, os cozinheiros que não são lá maravilha não, mas o cardápio era bom sim. Às vezes tinha comida boa, mas às vezes não era. A tua expressão não foi muito convincente, não, viu? Ô, Tiago, deixa eu mandar um abraço aqui, retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo da Rosilene Batista. Obrigado a você, viu, Rosilene? Continue sempre conosco. O Elvio me dizia que esteve assistindo a apresentação do doutorado, né, do Tiago. É isso, Elvio? Isso mesmo. O Tiago é mestre em biologia e doutor em biologia, né? Ele fez um comentário, ele fez uma parte do doutorado dele na Espanha, inclusive. Sim. E eu tive a oportunidade de assistir a apresentação do doutorado dele na Unicamp. E eu confesso, Pedro, que eu achei assim, brilhante, né? Ele foi super elogiado pela banca. Mas uma questão a ser colocada, que você percebe que muitos, infelizmente, para que muitos tenham essa oportunidade de chegar a um doutorado na educação do Brasil, ainda está muito distante. Não sei se o Tiago vai pactuar disso, mas é isso que eu percebo. O universo acadêmico, uma extensão muito maior, ele ainda é muito distante para muitos brasileiros. Ainda que você tenha dito, Tiago, que a pesquisa brasileira é muito boa, na sua maneira de ver, como estão os pesquisadores do Brasil em termos de consideração, de avaliação, a pesquisa como um todo e seus profissionais, qual que é a tua forma de avaliar isso? Bom, Pedro Bertozzi, o profissional, o pesquisador brasileiro, ele é muito bem quisto em outros países. Dentro de casa? Dentro de casa é difícil dele sobreviver. Essa é a verdade. Você está querendo dizer que o pesquisador, se quiser viver da pesquisa, ele tem que ir embora do país? Hoje em dia, sim. Hoje em dia a gente não consegue pegar todos os pesquisadores que se formam doutores aqui no Brasil. Acho que são 5 mil doutores por ano. Pouquíssimos conseguem continuar a pesquisa que eles têm interesse em fazer. E esse profissional brasileiro é um profissional super gabaritado e muito bem quisto em outros países. Os americanos, os europeus adoram pesquisadores brasileiros. Eu estive lá fora, somos muito bem recebidos, tratados com respeito. Tratados com respeito, o que acaba causando essa evasão de cérebros, como se diz aí, né? Claro. Então a massa intelectual, a massa pensante, ela acaba se refugiando em locais que tem reconhecimento,
que tem um Estrutura. aval, tem estrutura para continuar. Então, o pesquisador brasileiro ele é bom, mas mal aproveitado. Além dessa maneira errônea de aproveitar o pesquisador brasileiro, né, equivocada dentro do próprio país, as condições técnicas oferecidas para o desempenho da função também estão capengas. Também, sim. Quer dizer, acaba virando um mix aí de... Eu tive uma experiência própria durante o meu doutorado em que tentei, durante quase 2 anos, fazer a identificação de pigmentos num laboratório que seria talvez um melhor laboratório aqui do Brasil de espectrometria de massas. Que são laboratórios altamente refinados, com aparelhagem top. Durante 2 anos eu não consegui atingir esses objetivos. Em 2 semanas que eu estava na Espanha, estava tudo feito, tudo pronto. É um paralelo muito desigual, né, Tiago? A burocracia do Brasil está em todos os setores, né? Sem exceção. Sim. Pesquisa, economia, na questão social, infelizmente, na educação. E a prosperidade da pesquisa brasileira em território brasileiro, quanto que ela passa pelo apoio governamental? Aqui no Brasil é quase 100%. É mesmo? Pouquíssima pesquisa é feita fora de agências governamentais. Ou seja, se o governo não apoia, que me perdoem um termo, ferrou, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A gente consegue contar na ponta dos dedos quais grandes indústrias aí fazem pesquisa no Brasil. Bom, temos, lógico, várias vertentes. Aí temos, sim, algumas grandes empresas brasileiras que são sérias e se preocupam em fazer pesquisa. Mas as multinacionais, elas preferem fazer a pesquisa no país sede delas do que fazer a pesquisa aqui no Brasil. Isso é uma verdade também. E fora isso, a pesquisa brasileira muitas vezes com a matéria-prima do próprio Brasil, né? Às vezes com a matéria-prima do próprio Brasil. Exatamente. E isso é o que desalenta, né? Na verdade, a matéria-prima é nossa e vai-se embora, né? E vai-se embora. E se você pegar, por exemplo, o número de patentes do Brasil, talvez as 3, 4, 5 primeiras colocadas serão Petrobras, Unicamp, USP, Unesp. Então a gente patenteando as suas pesquisas. Né? Uma empresa que a gente tem aí, que é economia mista, mas tem uma parte que é a Petrobras e o resto é tudo universidade. Então, basicamente, a pesquisa brasileira é feita nas universidades. Você tenciona de novo deixar o país, talvez por um tempo mais demorado, ou você já está enraizado aqui, Thiago? Bom, isso aí acaba passando por um aspecto particular. Falta convite, Thiago? Falta convite? Não falta. Se você tivesse me perguntado isso 3 anos atrás, antes de ter filho, eu falaria que iria sim. Iria para fora, continuaria minha pesquisa por lá. Mas depois que nasce o filho, a gente cria outras expectativas, outros padrões e eu pretendo criar meu filho aqui no Brasil. Apesar dos pesares? Apesar dos pesares. Então, vamos ver. Enquanto ele está pequenininho, ainda não. Mas mais para frente, quem sabe, tocar assim, fazer um pós-doc fora, continuar a pesquisa. E isso o governo brasileiro estimula também o pesquisador ir para fora e depois retornar para o Brasil com novas ideias e tentar implantar essas ideias aqui no Brasil. Então, tem muitas agências de financiamento que te empurram para isso. Então, é uma boa. Mas, por enquanto, como eu acabei de terminar o doutorado, quero dar uma respirada antes e paralelo a isso, continuar dando vazão a essa outra paixão que você tem, e você já expressou isso, que é dar aula. Sim. Não é? Eu acho que quando a gente faz o que gosta, a tendência de estarmos felizes é muito maior. Não é verdade? Tivemos um enorme prazer em receber aqui biólogo,
mestre e doutor em biologia, Tiago Rodrigues. Uma honra realmente ter o amigo aqui na bancada do Jornal do Sul de Minas e desejando de coração mesmo, Tiago, que as pesquisas brasileiras possam, oxalá, tomar um outro rumo, né? Um rumo em que vocês possam se sentir plenos nessa atividade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pedro Bertozzi, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês na TV Poços, que dá uma abertura para a gente poder passar um pouquinho do que é a pesquisa do Brasil para o telespectador, que nem sempre está familiarizado, acha que a pesquisa é algo de outro mundo e não é. Ou se não é de outro mundo, é de um mundo muito restrito, não é? Com palavras muito rebuscadas. Que não é nada entende, disso. E não é nada disso. Então, eu tenho um papel, sim, em fazer essa divulgação científica de forma clara, de forma fácil de ser entendida pela população, que é justamente aqueles que financiam a gente. Sim. Então, a gente tem esse compromisso, sim. Eu queria agradecê-lo novamente por essa oportunidade, agradecer ao Dr. Elvio, grande amigo meu, de anos a fio, pelo convite também. Muito obrigado. Elvio, mais uma vez, muito obrigado aí pelo meio de campo que nos proporcionou a vinda muito especial do Tiago a essa edição. É sempre um prazer, Pedro, poder contribuir, como o Tiago disse, né, um retorno à população. Acho que isso é fundamental. De suma importância, é fundamental. E desejar a todos já um espetacular final de semana. A todos nós. Ainda em tempo, meu bom dia para o Haroldo Ferrari, que está lá nos Estados Unidos, como sempre também nos assistindo pela internet. A você que esteve conosco, muitíssimo obrigado. O nosso desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia, para o seu final de semana. Tudo de bom e até segunda-feira.